Só um momento. Muito bem, Andresa. Então, seja bem-vinda. Um ótimo dia a todos. Uma ótima participação para nós. Obrigada, gente. Super prazer estar aqui com vocês. A gente tem conversado bastante com os empresários de beleza, de toda a cadeia do HPPC, né, da higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Eu acho que hoje a gente deve estar aqui, né, Jane, com o pessoal mais de serviços, não é isso? Acredito que a gente, se vocês quiserem ir colocando aí no chat, porque eu estou lendo, tá, queridos? Acredito que a gente está aí com o nosso pessoal de salão de beleza, esmalteria, barbearia, centro de estética, e também alguma coisa de pequenos fabricantes de cosméticos, não é isso? Enfim, bom dia para todo mundo. Eu sou Andresa Torres, eu sou coordenadora nacional de beleza do Sebrae. Eu tenho feito muitas lives nesse período aí de pandemia e quero conversar com vocês sobre como que nós estamos vivenciando essa jornada dentro do cenário pandêmico aí no Brasil e quais são as expectativas aí da nossa retomada mais para frente um pouquinho. Me conte uma coisa aí, vocês, me contem aí uma coisa. Vocês estão funcionando ou ainda estão em quarentena? Vou continuando aqui, espero vocês responderem ali no chat. Você sabe, Jane, como é que tá a situação aí? Uhum. Então, nós já estivemos aqui em Umuarama, né, que é a cidade maior, mas os outros entornos também fechado por 15 dias. Mas Boa. neste momento estamos abertos, está bem controlado aqui. Uhum, Porém, eu acho que o Paraná, na realidade, nos últimos dias começou a elevar ao número de confirmados. Então, existem vários cuidados. uhum, Alguns municípios, Maringá, por exemplo, aqui próximo, já tem previsto uma nova parada, mas aqui, por enquanto, nós estamos com todo o cuidado, tem os decretos, né? Mas uhum. estamos ativos sim. Tá, então vamos lá, gente. Com- que lições que a gente tirou desse momento que nós estamos vivendo? A relação da beleza com o presencial, né? Como é que a gente vai trazer o digital para dentro dos serviços de beleza? E como que muda a nossa relação com o nosso cliente daqui para frente. Então, a gente tem aí uma série de questões que precisam ser revistas, que precisam ser que precisam ser repensadas, e especialmente no universo da beleza, nós temos aí alguns desafios que aconteceram durante a pandemia, completamente inesperados, que eu vou contar para vocês também, e aí a gente vai falando e qualquer momento vocês podem fazer as perguntas aí no chat ou conforme a Jane orientar vocês, tá bom? Vamos começar do início, né? Os serviços de beleza no Brasil alcançaram um patamar muito grande e importante em relação ao volume. Hoje nós somos mais de 1.200.000 CNPJs de beleza no Brasil. Por que que isso é importante de ser dito? Porque nós temos a oportunidade de organizados, não como o empresário único, né? Eu por mim mesmo, mas como categoria alcançar bastante acesso e interlocução com vários agentes que mudam muito o nosso dia a dia na beleza. Vou explicar a vocês. E isso é uma parte
da conversa, e uma parte do Sebrae, que é bastante atuante e que os empresários conhecem pouco. Além do nosso atendimento no balcão, além das nossas orientações, além dos nossos materiais, além dos nossos cursos, dos encontros que nós promovemos, nós temos uma atuação muito forte, que a gente chama de uma atuação de articulação, para cada segmento, para cada setor. Especialmente na beleza, eu faço a coordenação de beleza desde 2011 no Sebrae Nacional. Nós temos uma trajetória bastante importante, vitoriosa e pioneira no Brasil. Acho que vocês sabem, se lembram, que há apenas 3 anos, nós, começando aí em 2017, sendo aprovado em 2016, começando a valer em janeiro de 2017, a Lei Salão Parceiro. A Lei Salão Parceiro é um exemplo de articulação e da importância, do peso que os serviços de beleza têm quando a gente trata desse ambiente que cerca o negócio, né? Nesse caso, o ambiente legal. Vocês sabem que antes da Lei Salão Parceiro, a gente tinha um risco trabalhista muito grande nos negócios de beleza. Então, assim, quando a gente trata das questões de beleza, nós temos aí tudo muito novo, né? É uma lei bebê ainda. Então, a gente vem aí tratando desse universo, deixando o ambiente mais seguro para os negócios de beleza, porque não adianta a gente ser o melhor negócio se o ambiente não for seguro, né? Se a qualquer momento um passivo trabalhista pode levar a empresa embora, né? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês, dando esse breve histórico? Porque justamente agora, durante a pandemia, nós fomos surpreendidos, vocês devem ter visto em várias redes sociais das grandes empresas de cosméticos, dos grandes veículos de comunicação, vários das nossas estrelas, né, dos cabeleireiros mais importantes do Brasil, importantes que eu digo midiaticamente falando, né, assim, os que têm mais seguidores, se manifestaram aí na última semana a favor da Lei Salão Parceiro. Por quê? Vou contar para vocês o que aconteceu. Há 2 semanas, nós fomos surpreendidos por uma ação de inconstitucionalidade, chamada ADI, que foi colocada em julgamento no STF, que poderia invalidar a Lei Salão Parceiro. Então, vocês imaginam, no meio dessa pandemia, né, com as situações dos negócios de beleza, situações que eu digo no plural, porque não é só o faturamento, né, não é só a situação financeira, mas a situação do time, a situação, né, de não saber como é que vai ser esse chamado novo normal, a situação da nossa própria insegurança em relação às questões de saúde, enfim, vocês sabem, né, do que eu estou falando. Então, no meio disso tudo, a gente ainda foi surpreendido com esse julgamento, assim, colocado aí na pauta do STF. Então, o que aconteceu? Um dos ministros pediu um destaque, que é um instrumento, lá do julgamento virtual, e esse julgamento foi pausado para retornar depois. Mas isso aconteceu por conta de uma articulação de bastidor, de uma manifestação nas mídias, nas redes sociais, muito intensa do pessoal da beleza, e, sobretudo, não que eu diga que o STF está sujeito a esse tipo de pressão, de forma alguma, né? É uma corte extremamente técnica, mas, sobretudo, porque há mérito na questão, né? De fato, quando nós tratamos o universo da beleza, nós estamos falando de parceria, sim. Então, foi bastante positivo ter sido retirado de pauta, porque ganhamos tempo
dentro do processo de julgamento para fazer a defesa da Lei Salão Parceiro aí com toda a oportunidade de mostrar ao STF de como isso é, de fato, a realidade dos salões de beleza no Brasil. Então, estou dando esse contexto para vocês, para falar que, além da pandemia, nós ainda tivemos esse risco aí da lei Salão Parceiro ser revogada nessas últimas 2 semanas. Então, vocês veem que a gente está tendo um tempo bastante mexido para a beleza. Por que bastante mexido? Então, vamos entrar na pandemia e no pós-pandemia, porque vocês já estão trabalhando. Muito mexido porque os negócios de beleza foram os negócios, dentre os atingidos, com um dos maiores graus de queda de faturamento. De fato, os nossos serviços, eles têm uma questão muito evidente de proximidade, né? Então, e mais do que isso, os serviços de beleza também tem uma afetividade envolvida, né? Que é inegável, que trata do contato humano, né? E aí, quando a gente entrou na pandemia, que os negócios paralisaram seu faturamento, boa parte, eu digo até a grande maioria, a maior parte dos negócios, foi pego de surpresa, financeiramente falando, porque pouquíssimos negócios de beleza tem caixa para se manter sem faturamento por vários dias, né, por muitos dias. Numa pesquisa recente que nós fizemos do Sebrae, os empresários disseram que são apenas 17 dias. Foi o menor quantitativo de tempo dentre todos os negócios pesquisados. Então, beleza foi o negócio que autodeclarou, que disse que seria bastante afetado, inclusive com risco para o negócio, se ficasse fechado por mais de 17 dias. E a gente teve país afora, quarentenas muito maiores que a de vocês aí. Eu vi que vocês ficaram, né? A Jane respondeu aí que ficaram fechados 15 dias, alguns ficaram fechados mais do que isso. Então, assim, há uma reflexão que precisa ser feita sobre a nossa gestão financeira, né? Então, como que a gente vai operar daqui para frente em relação a riscos que podem acontecer não só numa versão universal, como foi essa nossa, né? Todo tipo de negócio, todas as pessoas, o mundo inteiro, mas também pode acontecer com um negócio. Vocês ficaram de 7 a 15 dias, a Renata está falando aqui, então foi pouco tempo, ainda bem. Então vamos focar nessa retomada. Então, como é que vai ser esse mundo aí pós-Covid? Como é que a gente vai encarar o mundo da beleza no pós-pandemia? Essa nossa proximidade com o cliente, ela vai ser muitas vezes questionada. Nós fizemos uma live com o pessoal, com nossos parceiros históricos da Intercofir, com o presidente da Intercofir na Alemanha, que tem também lá uma rede de salões, falando sobre a retomada lá na Europa, especialmente na Alemanha. E uma das coisas mais importantes que ele colocou foi a questão, foram dois momentos, eu quero contar para vocês a partir dessa fala dele, de um país que passou pela pandemia um pouco melhor que nós, né, nós estamos aí bastante titubeando bastante, né, entre a reabertura do comércio, entre um extremo e outro, a abertura total do comércio e o lockdown, né, então em várias cidades há ainda necessidade de ficarmos fechados. Nas cidades que reabriram, é isso que vocês falaram aí, tem que ser com todo cuidado, até por conta da exigência desse consumidor. Mas vamos falar da Alemanha, como é que foi, e desses dois vetores aí, desses dois eixos que ele colocou muito bem. A primeira questão, fundamental, a mudança no agendamento. E aí a gente já entra bem na prática do negócio de beleza.
O agendamento sempre foi uma questão bastante importante para os negócios de beleza, no sentido de organizar o negócio, o dia do profissional, e também fazer uma previsão de faturamento daquele dia, né? Então, ele é, por natureza, um organizador do trabalho do serviço de beleza, seja ele qual for, né? A gente já falou aqui, o salão, a esmalteria, a barbearia, o centro de estética, enfim, todo esse conjunto dos serviços de beleza. E o que o nosso colega lá da Alemanha disse? O agendamento mudou completamente. Por quê? Porque hoje não se tem mais aquele cliente que entra no salão. Ah, tem horário agora, gente, para fazer o X trabalho? Né? Esse cliente, ele não vai mais existir dentro das regras de prevenção e de segurança sanitária. Por quê? Porque não se pode ter aglomeração. Esses dias eu recebi um vídeo de um salão, São Paulo reabriu, né, algumas cidades, e eu recebi um vídeo de um salão de São Paulo. A narração do vídeo era assim: estamos aqui trabalhando com toda a segurança, bem parecido com o que vocês colocaram aí no nosso chat aí. Estamos trabalhando, fazendo seguindo todas as orientações de retomada, que, aliás, viu, Jane, a gente pode colocar o link aí depois no chat, nós estamos com a cartilha de retomada disponível no site do Sebrae Nacional, né? Então, que é bastante importante que vocês conheçam, porque ela é a base, a porta de entrada desse cliente de volta. Mas, então, nesse vídeo, enquanto ela ia falando, enquanto a pessoa, a proprietária do salão ia falando, ela ia fazendo um take, né? Mostrando o salão de beleza. Completamente lotado, as cadeiras muito próximas umas das outras, mais de um profissional atendendo a cliente, ou seja, voltando àquela história da manicure e seguindo a cliente onde ela estiver, né, da manicure, pedicure, e seguindo a cliente, né, se ela está no lavatório, vai para o lavatório, se ela está na cadeira do profissional, ela vai para a cadeira do profissional, e fica aquele mais baixo, né, fica mais, a cadeira tem um nível, e a manicure fica no nível um pouco mais baixo, para fazer os pés ou a mão um pouco mais, um pouco bem próximo, e um nível abaixo, que é terrível para contaminação, né? Porque ninguém espirra para cima, todo mundo espirra para baixo, tosse, fala e espirra nesse ângulo, né? Mais para baixo. Então, assim, me surpreendeu muito esse vídeo, porque foi algo que nós temos, assim, como premissa, que é a não aglomeração, né? Voltando aí ao primeiro eixo, que é o agendamento, como isso pode ter acontecido, né? A não ser por uma falha de agendamento. Então, vejam bem, uma cliente que está nesse momento ali fazendo esse serviço, tenham certeza absoluta, não está à vontade. Não tenho certeza absoluta disso, não está se sentindo segura. O cliente, né, não estão se sentindo seguros, ou um cliente homem numa barbearia. Então, vejam bem, por mais que a gente fique feliz que o salão está cheio, né, que tem a agenda voltou a ficar com os horários todos preenchidos, o que vocês têm que entender, o que nós todos temos que entender do serviço de beleza, é que esse cliente, ele não é mais o mesmo, né? Ele foi impactado por imagens, por notícias, por reverberações acerca da saúde sanitária, das questões sanitárias, né, da saúde coletiva, que são indeléveis, que não podem ser apagadas, né? Então, assim, quando a gente trata do agendamento, que é o que o colega da Alemanha colocou, nós temos que ser muito estratégicos e muito conscientes de que esse mundo da beleza, o mundo, a cidade que nós vivemos, o país que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, foi profundamente impactado.
Então, assim, respeitar o sentimento de segurança desse cliente, né, entender que esse cliente precisa se sentir seguro e precisa estar num ambiente controlado de fato, né, que a contaminação é controlada, é muito importante para que a gente mantenha esse serviço de beleza funcionando. Então, esse primeiro eixo, que é o eixo do agendamento, voltando para os nossos quesitos aqui, a gente não vai ter esse cliente de última hora que entra, né? Só teremos os clientes agendados. As agendas terão que ser muito bem planejadas, no sentido de não haver qualquer aglomeração. Teremos que ter uma percepção do nosso time de que a segurança é para todos, aí incluindo em primeiro momento da nossa lista os nossos próprios profissionais, né, o time que acompanha, o time parceiro que acompanha o negócio de beleza. Então, assim, há uma diferença, é claro que vai haver um impacto no faturamento num primeiro momento, mas que vai ser ao longo da jornada, ele vai ser recuperado numa base muito mais sólida do que encher o salão agora, os clientes não se sentirem seguros e não voltarem mais. Porque você sabe que, principalmente nas cidades menores, né, no interior do país, a reputação é algo que muito facilmente é desfeita, né, é destruída por conta de questões mínimas, né? Então, cuidar da reputação da sua marca, né? Da marca do seu time, da marca dos seus profissionais, é muito importante nesse momento, porque nós estamos tratando com uma doença que não tem vacina e não tem tratamento, né? Estamos falando de algo bastante sério. Então, esse é o primeiro eixo, o eixo do agendamento. Como é que você pode fazer isso de maneira inteligente, de maneira estratégica? Buscando sempre a segurança de todos, então fazendo os intervalos necessários dos serviços, e usando tecnologia. Até porque, veja bem, se Deus me livre, mas se algum problema acontecer, houver uma contaminação, provavelmente você vai ser cobrado pelas autoridades sanitárias para saber quem era esse cliente, o que ele fez, quais foram os profissionais envolvidos, que outros clientes estiveram no salão nesse momento, né, no espaço de beleza nesse momento. Então, isso tem que ser feito por meio de tecnologia, né? Os aplicativos de agendamento, os softwares de agendamento precisam ser usados e muito bem usados, porque esses dados todos têm que ficar à disposição das autoridades sanitárias. Entendem o que eu estou dizendo? Então, assim, é muito importante, nós estamos falando aí, Jane, de uma semana digital, né? Então, vamos entrar aqui no digital, na tecnologia, e falar que a gente realmente precisa usar a tecnologia, porque esses dados serão cobrados se acontecer algum problema. E mais ainda, esses dados, eles podem sim ser usados e devem ser usados nessa recomposição do faturamento em outras bases, né? Numa base de serviço mais espaçada, pensando aí em médio prazo para a recuperação do faturamento total. Então, veja bem, é fundamental, se vocês ainda não usam, adicionar tecnologia à gestão. Então, esse é um ponto. O outro eixo, conversado lá com o nosso colega da Intercofir Alemanha, é o eixo do custo. Isso é bastante importante, toda live que eu faço. E aí, Jane, olha que coisa interessante. Eu estou na 43ª live, terceira palestra online, 43º bate-papo online com os negócios de beleza desde o começo da pandemia. Então, posso dizer a vocês que eu tenho conversado com gente do Brasil inteiro, e sempre esse quesito me é perguntado, né? Perguntado às pessoas que estão envolvidas nessas orientações de retomada que o Sebrae coordenou junto com as entidades nacionais, com a ABPEC, a Associação Brasileira da Indústria, de higiene pessoal, perfumaria e cosmético, com a ABSB, que é a Associação Brasileira de Salões de Beleza, e com o ProBeleza, que é a Associação Nacional de Profissionais de Beleza. Então, esse eixo, essas orientações são bastante simples quando a gente fala do eixo custo,
né, dessa questão do custo. Então, as pessoas têm me perguntado muito, mas isso vai impactar meu faturamento? Vai ficar muito caro? Quanto que custa me preparar para organizar o meu negócio de beleza para que ele fique seguro, né? Para que a gente tenha um grau de segurança satisfatório nesse serviço de beleza. E aí, o que o nosso colega, o Marcos, da Alemanha, disse? Que ficou entre 4 e 4,5 euros por cliente a ida ao salão. Então, ele teve um acréscimo aí de custo baixo, e ele cobra desse cliente lá na Alemanha, suponhamos que o serviço custe 100 euros, então ficou 104 euros por conta das questões de segurança. Isso é a fala do nosso colega alemão. Então, passando por essa retomada, né, um pouco mais cedo que o Brasil, já que aqui a gente ainda tem alguns negócios, algumas áreas do Brasil ainda em quarentena. Então, assim, trazendo aqui para o universo brasileiro, do que a gente está falando nas orientações de retomada? Estamos falando de máscaras, estamos falando que podem ser máscaras simples de pano, podem ser máscaras descartáveis, simples, não as máscaras que são usadas pelos nossos colegas de saúde. Nós estamos falando de sanitizantes, então água sanitária e outros sanitizantes que estão colocados lá na nossa orientação de retomada. E estamos falando de álcool em gel, álcool 70 para higienização de instrumentos e equipamentos, e também a higienização de mãos, incluindo aí o que a gente já usava de sabão líquido, né, preferencialmente líquido, para a higiene das mãos. Então, nós estamos falando de coisas que são muito baratas e que são muito eficazes na relação entre o serviço de beleza e a segurança. Então, assim, existem salões, e a gente tem visto, que estão investindo em equipamentos bastante sofisticados, de sanitização. Tem um salão no Rio de Janeiro que comprou uma cabine de sanitização, né? Então, você, para entrar no salão, você passa por essa cabine, todo sanitizado, todo limpo, né? E entra no salão. Então, nós vamos ver de tudo, mas o básico, que é o uso de máscara e a limpeza frequente, tanto do espaço quanto de instrumentos e equipamentos, a cada serviço, a cada cliente, é barato, não é caro, não impacta de maneira muito intensa na nossa gestão financeira, e é absolutamente necessário. Então, para vocês entenderem como é que está essa questão da retomada, esses dois momentos, agendamento e orientações de retomada aplicadas, né, e aí a gente está falando especialmente do custo, são fundamentais para que a gente entenda como é que vai ser a trajetória do serviço de beleza daqui para frente. Então, isso precisa ser muito bem executado do ponto de vista de gestão. Agora, do ponto de vista, passando um pouquinho para frente, do ponto de vista do nosso consumidor, né, quem é essa pessoa, essa nossa cliente? A gente gosta de falar no feminino a cliente de beleza, né? Então, a nossa cliente dos serviços de beleza, e como é que ela está se comportando nessa retomada. Como eu falei para vocês, há um impacto que é profundo e não pode ser revertido acerca da segurança sanitária que esse consumidor, essa cliente exige. Especialmente as clientes que estão em grupos de risco, né, se bem que no Brasil isso está bastante diluído, né, a gente vê pessoas de todas as idades, praticamente todas as idades, sendo afetadas aí pela Covid-19, mas especialmente as pessoas que têm comorbidades ou que estão aí na faixa acima de 65 anos,
ou que tenham aí uma sensibilidade específica ah, acerca que pode agravar a doença, por exemplo, a obesidade, então terão que ter uma atenção especial. Esses clientes, essas clientes precisam ser identificados e precisam ser tratadas de forma especial, diferente, mais atenta dos serviços de beleza. Então, esse um primeiro aspecto. No aspecto geral, né, de todos os clientes, do grupo de clientes, nós precisamos fazer com que esses nossos consumidores se sintam seguros. Então, mais do que operar com um grau de segurança elevado, né, adotando as orientações de retomada que são prescritas, tanto pela Visa, né, que é a Vigilância Sanitária Local, ou o agente estadual, seguindo as orientações que foram publicadas pelo SEBRAE, as entidades de beleza, enfim, seguindo os decretos, todo esse aparato, né, toda essa quantidade, né, de informações que a gente tem que ter para operar bem, a gente também precisa mostrar que está fazendo isso. Esse é um ponto dos mais importantes na relação com os nossos clientes, com os nossos consumidores. Então, não adianta ser, tem que parecer ser também, né? Então, assim, para isso, vocês devem usar muito bem e de forma bastante frequente as redes sociais, mostrando quais são esses cuidados que estão sendo tomados para elevar o grau de segurança sanitária nos serviços de beleza, no seu salão, no seu espaço, né, na sua esmalteria, em cada serviço. A gente brinca aqui, falando aí para o Brasil, que é igual o número de vezes que a gente ouviu que tem que lavar as mãos, desde que a pandemia começou. Então, pensa no número de vezes que você ouviu isso e começa a imaginar o tanto de vezes que a gente tem que mostrar para os nossos consumidores o que nós estamos fazendo para que eles estejam seguros, tanto os consumidores quanto os nossos profissionais, né, o nosso time, para que eles estejam seguros nos serviços em beleza no nosso espaço. Então, é bastante necessário que a gente tenha uma frequência e uma periodicidade programada para falar sobre esse assunto nas nossas redes sociais. E lembrar que nós temos clientes diferentes nas diferentes redes sociais, né? Então, hoje, um salão de beleza, ele não pode abrir mão de ter perfis em um salão ou um outro negócio de beleza, tá? Quando eu falo salão, é que eu estou falando de todos eles. Não pode abrir mão de ter perfis em diversas redes sociais. Por quê? Porque com o Facebook nós estamos falando com um público, com o Instagram nós estamos falando com outro público, com o TikTok nós estamos falando ainda com um terceiro público, né? Não estamos falando só de faixa etária, nós estamos falando de comportamento, né? De percepções que são diferentes. Então, assim, esses sinais, né, de mostrar que a gente estamos fazendo cumprindo todo o protocolo de segurança, precisam ser falados em todas as redes que nós temos perfis, precisam ser falados com uma periodicidade, com uma frequência curta. Então, se você quiser falar todo dia, fale todo dia. Se você quiser falar de 2 em 2 dias, fale em 2 em 2 dias, mas não deixe passar muito tempo. Não fale agora que você está reabrindo e deixe esse assunto para lá. Não, nós temos que reforçar essa mensagem a cada postagem, a cada conversa, a cada serviço mostrado, né? As nossas redes sociais dos serviços de beleza são muito focados no serviço, né? No cabelo que ficou pronto, na maquiagem que ficou pronta, no resultado antes e depois da estética. Então, assim, trabalhem de forma que, junto com essa mensagem do serviço,
lá finalizando a mensagem, você reforce que tudo isso foi feito seguindo os padrões de segurança recomendados. Então, assim, não abram mão de falar disso nesse momento, porque quanto mais se fala disso, mais você aumenta a percepção do nosso consumidor, do seu cliente, sobre o seu espaço estar adequado às exigências de segurança. Ah, Andressa, mas ninguém me pergunta isso mais, vamos deixar passar vamos deixar passar isso, não quero mais tocar nesse assunto, esse é um assunto que a gente tem que esquecer porque foi muito traumático. Não, é o contrário, quanto mais a gente fala, mais você preserva o seu grupo de clientes fiel ao seu negócio de beleza, entendem? Então, essa é uma questão bastante importante da necessidade, estamos falando aí de comportamento, né, de consumo, da necessidade desse consumidor, nesse momento, de se sentir seguro, lembrando sempre de que, para o grupo de risco, há uma necessidade de uma atenção diferenciada, tá? Então, vamos fazer esse recorte. E para finalizar essa nossa conversa, a gente tem que falar também da nossa relação com o time, né? Com o time de profissionais. Tem gente que ficou em quarentena muito mais tempo, né? Tem estados que ficaram em quarentena muito mais tempo, e a gente conversou bastante sobre times, porque quem dá a mão num momento de crise certamente conquista um profissional, um fornecedor, um cliente que vai ser fiel na retomada, né? Então, a pandemia, de forma geral, aguçou na humanidade, em todos nós, essa sensação de que estamos todos juntos, né? Que não tem diferença entre nós, assim, no sentido de que vai existir um grupo não afetado, né? Vai existir um grupo que não esteja passando pelas mesmas situações. Não existe isso. Estamos todos juntos, moramos no mesmo planeta, né? Ou moramos na mesma cidade, moramos no mesmo bairro, e vamos passar por essas questões juntos. Quando a gente trata de negócios, a gente está falando dessa sensação, desse sentimento de estar junto, muito mais focado, né? Porque o universo do negócio é um universo pequeno e que precisa se autoajudar, né? Então, cabe aí ao gestor, ao dono do salão, ao líder da equipe, seja ele cabeleireiro, seja ele profissional de qualquer área, ou não, né? Esteja só como gestor ou profissional e ainda gestor do seu salão, ele precisa ser um líder que agrega, né? E que vai exercer justiça e generosidade com a equipe. Eu vi problemas acontecendo, e problemas sérios acontecendo em equipes nessa trajetória da pandemia, com os vouchers de negócios, serviços de beleza que venderam vouchers, né? E que na hora de executar esse serviço se enrolaram e deixaram os profissionais bastante chateados com a performance, né, com a forma de lidar com esses serviços e com os valores que foram divididos, ou não foram, que é pior ainda, né, lá quando foram pagos, quando se compra esse voucher, que é uma compra antecipada para um serviço realizado posterior. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, especialmente quando a gente está falando, né, nessas questões que deverão ser mudadas, de agendamento, de queda no faturamento, que vai se estender ainda por um tempo, né, para que haja um reforço desse espírito de time, né, que ninguém saia prejudicado deliberadamente, mas assim, que todos estejam juntos e sob uma gestão que contempla todos de forma justa, fazendo
uma prevenção de melindres ou de situações até mais graves que faça esse profissional ir embora, porque não ficou satisfeito com a forma que nós lidamos aí com essas restrições no atendimento e também com o impacto disso no faturamento. Então, resumindo aí essa última questão, preste atenção no seu time, né? Ouça o seu time. Tome decisões que são discutidas e conversadas com o seu time. Então, especialmente essas que eu falei durante a nossa conversa, né? Sobre a gestão financeira, sobre agendamento, sobre custos de se aplicar todas as orientações de retomada, né, como é que isso vai ser rateado, sobre a questão das redes sociais, como é que cada um vai receber a atenção e cada um também está responsável por falar da segurança sanitária ao grupo de clientes. Então, isso tudo é uma conversa que precisa ser feita coletivamente, né, de forma que todos estejam cientes e que todos estejam de acordo. Vejam bem, o momento de crise é o momento que se exige mais coesão. Então, por mais que a gente esteja aí numa retomada, né, já voltando os serviços, muito mais agora a gente precisa do comprometimento de cada profissional em relação à segurança e a nova forma de gestão. Então, faça uma gestão que seja participativa, colaborativa, co-criada com esses profissionais, porque é isso que vai garantir esse espírito de time, de coletividade, de que estamos juntos realmente nesse negócio para vencer esse momento. Tá bom? Era isso, gente. Muita coisa para falar numa conversa rápida, mas eu estou aberta aí às perguntas, Johnny, se vocês tiverem, e aí a gente finaliza daqui a pouco, né? Que já estamos quase chegando aí a 1 hora de conversa, e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Andressa. Realmente foi ótimo, e a forma com que você colocou ficou muito marcado para mim, né? Então, falar lá sobre a gestão financeira, a inclusão da tecnologia, a revisão dos custos, porque, assim, é um desafio de toda empresa hoje falar em ajustar custos, principalmente quando não tem entrada de receita, né? A receita está muito baixa, então, isso é um desafio, mas é importante mais do que nunca agora trabalhar o planejamento. A parte sanitária também, né? Eu falo muito isso para os clientes. A gente precisa realmente mostrar o que se faz. E você falou incansavelmente, assim como falar lavar as mãos, né? Eu achei isso sensacional. Nós, como clientes, né? Nós estamos na maioria aqui mulheres, tem alguns homens também. Mas a gente fala assim: eu quero fazer alguma coisa no cabelo. A primeira coisa, você vai investigar a vida daquele salão, se tem fotos que você cria uma empatia, que você acredita, não é assim que eu quero. Então, essa importância da comunicação no digital para o cliente, seja para qualquer produto, é sensacional, né? Então, todos os processos aí muito bem colocados. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém gostaria de falar alguma coisa nesse momento, tá tranquilo? A gente tem aqui de salão a Elaine, olha só, de Minas Gerais. Ela está participando com a gente. Nós temos aqui, Andresa, a Renata. Até esqueci de mencionar ela no começo, mas a Renata, ela é executiva da Cassier, junto com o Carlos, que é o presidente, nossos parceiros aqui dessa ação. Tá, Rê? Se você quiser falar um oi para o pessoal também, por favor, fica à vontade. O microfone. Eu também só quero agradecer, obrigada, Andressa, foi muito bom, muitas colocações muito importantes, a gente sabe o quanto é importante a gente se sentir seguro, né, dentro de um salão de beleza, né, ninguém quer pegar um coronavírus de jeito nenhum, então vamos dizer assim, esse é o momento mesmo. Obrigada pelas colocações, obrigada aí por todos que participaram, né, desse dia, né, dessa manhã.
de aprendizado. Eu vi algumas, eu tive a Eliane, ela é de Autônia, ela também participou metade do tempo conosco, mas ela teve um compromisso, teve que sair, mas também eu agradeço aí todo mundo que está do salão, de Minas Gerais, né? Hoje tudo. Muito bom, obrigada, gente. Eu que agradeço, gente. A parte mais importante, eu acho, do nosso dia a dia aqui no Sebrae é quando a gente está junto com vocês, né? Eu estava falando mais cedo com a Jane sobre essa coisa da nossa tarefa de disseminar esse conhecimento, né, Jane? Precisa realmente a gente bater papo mesmo, conversar sobre isso, falar sobre as nossas necessidades nesse momento, e é o que vocês falaram, assim, a gente vai ainda fazer uma jornada até chegar ao faturamento normalizado. Então, precisamos estar preparados, né, para essa estrada aí, mas eu espero de coração e tenho visto, então não é só uma esperança otimista, mas é também uma constatação de que nós vamos nos recuperar e vamos sair melhores do que entramos, né? Com novas habilidades que não faziam parte do nosso cotidiano, mas que agora farão. Uhum, isso aí. Bom, então eu agradeço a presença de cada um de vocês, né, da Renata e do Carlos, como sempre, da parceria, da Andresa, por favor, pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco e passar todo esse conteúdo, e eu tenho certeza que a Márcia, que é de outro segmento, né, Márcia, deu para aprender. A gente, né, pega todas as coordenações ali, então dá para aplicar sim em outros setores. Temos a Neuza, que trabalha também, já participou com a gente ontem, né, Neuza? O esposo é empresário e ela vai começar a trabalhar agora com lingerie sensuais, essas coisas, né? A Girlene lá de Caraíma e a Ara de Ivaté, enfim, eu tô falando alguns nomes aqui, mas por favor, sintam-se todos saudados, tá bom? Bom, um abraço a todos, um ótimo dia e às 4 horas nós retornaremos com mais um encontro. Beijo, tchau, Gente, tchau. foi um prazer. Igualmente, tchau, tchau.